No século XIX, nas proximidades da aldeia de Newark Mills, Estados Unidos, em uma fábrica de tecidos movida pelas águas do rio Oriskany, ocorreu um evento extraordinário. Certa manhã, os operários da fábrica se encontravam comovidos após um poderoso culto realizado na escola pública da aldeia. E foi nesse momento que o ruído das máquinas começava em mais um dia de trabalho que um pregador por nome de Charles Finney entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda emanava dele e os operários sentiram a culpa de seus pecados a ponto de se esforçarem para continuar trabalhando. Enquanto o pregador passava próximo a duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no momento em que emendava um fio, foi tomada por uma convicção tão forte que caiu ao chão chorando. Rapidamente, quase todos os presentes foram tocados por lágrimas e em questão de minutos o avivamento se espalhou por toda a fábrica. O diretor, percebendo que os operários não poderiam continuar trabalhando naquelas condições, decidiu interromper as máquinas. As comportas das águas foram fechadas e todos se reuniram em um salão do edifício. Foi ali, naquele lugar transformado em santuário, que o Espírito Santo operou com poder indescritível. Em questão de dias, quase todos os operários foram tocados pela graça divina e se converteram. Charles Gretchen Finney nasceu na cidade de Warren, estado de Connecticut, nos Estados Unidos, em 29 de agosto de 1792. Era o mais jovem dos 15 filhos de um casal de fazendeiros. Frequentou a escola até aproximadamente os 16 anos, pois já era capaz de lecionar em instituições nos mesmos moldes o qual fora formado. Ele era de grande estatura, olhar penetrante, talento musical e espírito de liderança que logo lhe proporcionou reconhecimento na comunidade. Inicialmente, ele trabalhou como advogado e professor de direito, mas ao encontrar citações bíblicas em seus livros de jurisprudência, Finney começou a se interessar pelas escrituras ao ponto de adquirir uma Bíblia para explorar seu conteúdo. Começou a frequentar o culto dos crentes e a buscar uma relação pessoal com Deus. Em sua autobiografia, Finney relata que em um dia de domingo de 1821, ele converteu-se ao cristianismo e sentiu um chamado para se dedicar ao ministério. Mesmo com toda a sua ocupação no escritório de advocacia, observou que tinha um tempo livre nas segundas e terças-feiras e decidiu dedicar esse tempo para ler a Bíblia e orar. No entanto, Finney encontrou um obstáculo emocional. Ele não tinha coragem de orar sem tampar o buraco da fechadura ou de ler a Bíblia abertamente na presença de outras pessoas. Sua convicção aumentava, mas seu coração parecia endurecido e ele se via incapaz de orar. Na terça-feira à noite, ele sentiu-se tão perturbado e próximo da morte, reconhecendo que se morresse naquela condição, iria para o inferno. Foi então que, numa manhã cedo, enquanto ia para seu escritório, Finney ouviu uma voz interior que questionava suas motivações e intenções. Ele percebeu claramente a realidade e a plenitude da propiciação de Cristo e compreendeu que não precisava de sua própria justiça para ser aceito por Deus, mas sim da justiça de Deus por meio de Cristo. Nesse momento, enquanto Finney estava imóvel no meio da rua, uma pergunta crucial surgiu: você o aceitará agora? Hoje? Finney respondeu que aceitaria hoje ou se esforçaria até a morte. E ao invés de prosseguir o seu caminho até o escritório, ele volta e entra na floresta, onde pôde derramar sua alma diante de Deus. No entanto, ao tentar orar, Finney encontrou dificuldades. Seu coração não queria se abrir em oração e ele sentia a presença de alguém se aproximando toda vez que ele tentava. Ele começou a questionar se Deus o havia abandonado e se viu à beira do desespero. A fraqueza o dominava, tornando-o incapaz de permanecer de joelhos. Finney percebeu que o orgulho em seu coração era uma barreira entre ele e sua salvação. Sentindo uma convicção profunda, ele reconheceu o grande pecado de envergonhar-se de orar diante de Deus. Em um ato de coragem, ele bradou em alta voz que não abandonaria o lugar, mesmo que todos os homens da terra e todos os demônios do inferno cercassem. O pecado lhe pareceu horrendo e ele se quebrou completamente diante do Senhor. Nesse momento, Finney
Finney foi impactado pela passagem bíblica que diz: "E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Ele continuou orando, recebendo promessas e se apropriando delas, até que se encontrou voltando para a estrada, iluminado pela preciosa paz e calma em sua mente. A sensação era indescritível. Durante sua jornada de volta ao seu escritório, já horário de almoço, ele não sentiu fome. E como seu sócio não voltava, ele aproveita o momento para tocar a música de um hino. Ele continua sentindo aquela presença tão forte que só podia chorar. Ao fechar a porta de seu escritório, ele continuou sentindo uma presença bem próxima, como se tivesse encontrado o Senhor Jesus Cristo face a face. Foi um encontro poderoso e real, onde Finney se prostrou aos pés de Cristo, derramando sua alma e confessando seus pecados. Enquanto Finney estava nesse estado de profunda entrega, ele experimentou o batismo com o Espírito Santo. O poder divino inundou repentinamente, parecendo encher-lhe corpo e alma, como se fossem ondas elétricas. Ele chorava de tanto amor, expressando em alta voz a inundação indizível de seu coração. O batismo continuou a fluir sobre ele e ele sentiu que não poderia suportar mais. Era uma experiência além das palavras, o encontro com o próprio fôlego de Deus. Não sabia precisamente por quanto tempo sentiu aquela presença maravilhosa do Espírito Santo, mas já era noite quando o dirigente do vocal veio até o seu escritório para lhe visitar e pensou que ele estivesse sentindo alguma dor ao encontrá-lo naquele estado de tantos choros e gritos. Com dificuldade, após ele tanto perguntar, Finney respondeu que não estava sentindo dor. O dirigente vai buscar o ancião da igreja, que ao chegar, o Espírito Santo toma de uma forma que, mesmo ele sendo um ancião, já idoso e com aquela feição fechada da época, ele foi tomado de risos contagiantes. Depois entra um rapaz que também é contagiado por aquela atmosfera e com grande angústia de alma clama por oração. Depois todos eles se retiram, deixando Finney sozinho. No dia seguinte, Finney acordou com a luz do sol inundando seu quarto. Sentindo uma imensa alegria, ele se ajoelhou ao lado da cama, derramando sua alma perante Deus. Durante todo o dia, as pessoas comentavam sobre a conversão do advogado, e à noite uma multidão se reuniu no templo. Mesmo sem anúncio prévio, Finney compartilhou sua experiência e muitos foram profundamente comovidos. O avivamento começou a se espalhar, com cultos realizados todas as noites e pessoas de todas as classes sociais sendo impactadas. Por 8 dias seguintes, ele continuou tão cheio que não sentia vontade nem de comer e nem de dormir. Parecia ter um manjar para comer que o mundo não conhecia. Não demorou muito e logo foi visitar seus pais, que ainda não eram cristãos. Orou com eles e poucos dias depois eles se converteram a Cristo. Finney abandonou a carreira jurídica e estudou teologia de forma autodidata. Tornou-se um pregador itinerante no século XIX, percorrendo os Estados Unidos e pregando fervorosamente a mensagem do Evangelho. Conhecido por seu papel no movimento do segundo grande despertar religioso nos Estados Unidos. Ele é considerado uma figura central no avivamento protestante e um dos líderes mais influentes da história religiosa americana. Sua pregação era marcada por um estilo persuasivo e emocional, enfatizando a necessidade do arrependimento e da conversão. Um aspecto distintivo do ministério de Finney era a ênfase na responsabilidade humana na sua própria salvação. Ele argumentava que a conversão não era apenas um ato sobrenatural de Deus, mas também uma escolha pessoal que o indivíduo deveria fazer. Ele enfatizou a importância do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade do indivíduo de tomar decisões livres e conscientes. Enfatizou a necessidade de arrependimento genuíno como parte essencial do processo de salvação. Enfatizou conversão ativa, um compromisso pessoal com Cristo e uma mudança de coração e comportamento. Finney encorajava as pessoas a se entregarem totalmente a Deus e se esforçarem para viver de acordo com os ensinamentos cristãos, e enfatizou a evangelização e testemunho.
Ele encorajava os convertidos a compartilhar sua fé com os outros e buscar ativamente a conversão de mais pessoas, conscientizando da responsabilidade do cristão em evangelizar, anunciar o reino de Deus para que outros também viessem a ter a mesma oportunidade de conhecer a Cristo. Além de seu trabalho como pregador, Finney foi um defensor ativo de várias reformas sociais. Ele acreditava que a fé cristã não deveria se limitar apenas à esfera pessoal, mas também deveria influenciar e transformar a sociedade como um todo. Ele se envolveu ativamente contra a escravidão. Ele acreditava que a escravidão era uma violação dos princípios cristãos de igualdade e dignidade humana. Finney pregava contra a escravidão em seus sermões e usava sua influência para promover o abolicionismo. Ele também foi membro da Sociedade Anti-Escravista de Oberlin e trabalhou para tornar o Oberlin College um refúgio seguro para os fugitivos escravizados. Finney apoiava o movimento de temperança que buscava promover a moderação ou abstinência do consumo de álcool. Ele acreditava que o uso excessivo de álcool era prejudicial à moralidade e à sociedade como um todo. Finney pregava contra a embriaguez e encorajava seus seguidores a se absterem do consumo de álcool. Finney valorizava muito também a educação. Para ele, a educação era uma ferramenta importante para a transformação social. Ele ajudou a fundar a faculdade Oberlin College em Ohio, que se tornou uma instituição pioneira em promover a igualdade de gênero masculino e feminino e raça na educação superior. Finney defendia o acesso à educação para todos, independentemente de sua origem social ou de gênero. Finney também era um defensor dos direitos das mulheres. Ele acreditava que as mulheres deveriam ter acesso às mesmas oportunidades de educação e ministério que os homens. Finney admitiu as mulheres no Oberlin College e as encorajou a se envolver em atividades religiosas e liderança ministerial. Além dessas reformas sociais, Finney também estava envolvido em questões de justiça e moralidade pública. Ele defendia a observância do sábado como um dia de descanso e adoração, apoiava a reforma prisional e promovia a justiça em várias outras áreas. Ele acreditava que o sistema prisional deveria ser reformado para promover a reabilitação e a transformação dos prisioneiros, em vez de se concentrar apenas na punição. Ele defendia a implementação de programas educacionais que permitissem aos prisioneiros adquirir habilidades e conhecimento que os ajudariam a se reintegrar na sociedade após a liberação. Mesmo aqueles que cometeram crimes mereciam a oportunidade de mudar e se tornar membros produtivos da sociedade. Acerca do seu método de trabalhar, ele escreveu: os meios empregados eram simplesmente pregação, cultos de oração, muita oração em secreto, intensivo evangelismo pessoal e cultos para a instrução dos interessados. Eu tinha o costume de passar muito tempo orando. Acho que às vezes orava realmente sem cessar. Achei também grande proveito em observar frequentemente dias inteiros de jejum em secreto. Em tais dias, para ficar inteiramente sozinho com Deus, eu entrava na mata ou me fechava dentro do templo. Acerca do espírito de oração, Finney afirmou que era coisa comum nesses avivamentos os recém-convertidos se acharem tomados pelo desejo de orar noites inteiras até lhes faltarem as forças físicas. O Espírito Santo constrangia grandemente o coração dos crentes e sentiam constantemente a responsabilidade pela salvação das almas imortais. A solenidade da mente se manifestava no cuidado com que falavam e se comportavam. Era muito comum encontrar crentes juntos caídos de joelhos em oração em vez de ocupados em palestras. Acerca da maneira de como o Espírito Santo operava em sua pregação, segue um exemplo tirado da autobiografia de Finney. Ao chegar na hora anunciada para iniciar o culto, achei o prédio da escola repleto e tinha de ficar em pé perto da entrada. Cantamos um hino, isto é, o povo pretendia cantar. Entretanto, eles não tinham o costume de cantar os hinos de Deus. Cada um desentoava a sua própria maneira. Não podia conter-me e lancei-me de joelhos e comecei a orar. O Senhor abriu as janelas do céu, derramou o espírito de oração e entreguei-me de alma a orar. Não escolhera um texto, mas logo ao levantar-me dos joelhos, eu disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor
Senhor há de destruir a cidade. Acrescentei que havia 2 homens, um se chamava Abraão e o outro Ló. Contei-lhes como Ló se mudara para Sodoma. O lugar era excessivamente corrupto. Deus resolveu destruir a cidade e Abraão orou por Sodoma. Mas os anjos acharam somente um justo lá, que era Ló. Os anjos disseram: Tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ao relatar estas coisas, os ouvintes se mostraram irados a ponto de me açoitarem. Nessa altura, deixei de pregar e lhes expliquei que compreendera que nunca se realizara um culto ali, e que eu tinha o direito de assim considerá-los corruptos. Salientei isso com mais e mais ênfase, e com um coração cheio de amor, até não poder mais conter-me. Depois de eu assim falar cerca de 15 minutos, parecia cair sobre os ouvintes uma tremenda solenidade, começar a cair ao chão, clamando e pedindo misericórdia. Se eu tivesse tido uma espada em cada mão, não os poderia derrubar tão depressa como caíram. De fato, 2 minutos depois de os ouvintes sentirem o choque do Espírito Santo vir sobre eles, quase todos estavam ou caídos de joelhos ou prostrados no chão. Todos os que podiam falar de qualquer maneira oravam por si mesmos. Tive de deixar de pregar, porque os ouvintes não prestavam mais atenção. Vi o ancião que me convidara para pregar, sentado no meio do salão, olhando em redor de jeito estupefato. Gritei bem alto para ele ouvir, apesar da balbúrdia, pedindo-lhe que orasse. Caiu de joelhos e começou a orar em voz retumbante, mas o povo não prestou atenção. Gritei: Vós ainda não estáis no inferno, quero vos dirigir a Cristo. O coração transbordava de gozo ao presenciar tal cena. Quando pude dominar os meus sentidos, virei-me para um rapaz que estava perto de mim. Consegui atrair a atenção dele e preguei Cristo em voz bem alta ao seu ouvido. Logo ao olhar para a cruz de Cristo, ele acalmou-se por um pouco e então rompeu em oração pelos outros. Depois fiz o mesmo com o outro, depois com mais outro, e assim continuei tratando com ele até a hora do culto à noite na aldeia. Deixei o ancião que me convidara a pregar para continuar a obra com os que oravam. Ao voltar, havia tantos clamando a Deus que não podemos encerrar a reunião, que continuou o resto da noite. Ao amanhecer o dia, alguns ainda permaneciam com a alma ferida. Não se podiam levantar e para dar lugar às aulas foi necessário levá-los a uma residência não muito distante. De tarde, quando mandaram chamar-me, porque ainda não findara o culto. Só nesta ocasião cheguei a saber a razão de o auditório aborrecer-se da mensagem que eles pregaram. Aquele lugar fora apelidado por Sodoma, e havia somente um homem piedoso lá, a quem o povo o tratava de Ló. Era um ancião que me convidara para pregar. Mesmo esse avivamento sendo tão repentino sobre eles, as conversões foram profundas e a obra do Espírito Santo permanente e genuína. De 1851 a 1866, Finney foi presidente do Oberlin College, onde também lecionou teologia a um total de 21.000 estudantes. Sua influência se estendeu para além dos púlpitos, alcançando as esferas acadêmicas e intelectual. Ele treinou muitos estudantes que se tornaram líderes religiosos e sociais proeminentes. Seus ensinamentos aos crentes sobre avivamento foram publicados primeiramente em um jornal, depois em um livro com 445 páginas, por título Discursos sobre Avivamentos. Foram vendidos 12.000 exemplares das 2 primeiras edições. Só uma editora de Londres publicou 80.000. Entre grandes obras escritas por Finney, que circularam mundialmente, contam-se as seguintes: sua autobiografia, Discurso aos Crentes e Teologia Sistemática. Finney via a oração como alicerce ao seu ministério. Vejamos suas palavras: se eu não tivesse o espírito de oração, não alcançaria coisa alguma. Se por um dia ou por uma hora eu perdesse o espírito de graça e de súplica, não poderia pregar
pregar com poder e fruto e nem ganhar almas pessoalmente. Como resultado de sua busca e oração constante através de uma pesquisa de outro escritor, este descobriu que de cada 100 pessoas convertidas através da pregação de Finney, mais de 85 delas permaneciam fiéis a Deus, enquanto que de cada pessoas convertidas através de pregações de outros grandes pregadores renomados da época, 75 delas se distanciavam de Deus. Parece que Finney tinha o poder de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de uma vida de santidade ao ponto deles produzirem frutos permanentes. Charles Finney faleceu 13 dias antes de completar 83 anos de idade, em 16 de agosto de 1875, deixando um legado duradouro no movimento evangélico americano. Sua abordagem ao evangelismo e seu foco na responsabilidade humana na salvação influenciaram gerações de pregadores e líderes religiosos. Foi um líder religioso que viu sua fé como uma força motriz para a transformação social. Ele usou sua influência para promover reformas sociais e lutar por questões de justiça, igualdade e moralidade. Seus escritos, incluindo livros sobre a graça divina, continuam a ser estudados e apreciados por muitos até hoje.